Meus queridos, nós vivemos numa época em que parece que andamos sempre a correr. Nós corremos para cumprir responsabilidades, corremos para atingir os nossos objetivos e para até responder às exigências da nossa vida. Mas existe uma pergunta que é mais importante do que quão rápido nós estamos a correr. E a pergunta é: para onde é que efetivamente estamos a correr? A verdade é que nós passamos a nossa vida a correr e ainda assim podemos estar a correr na direção errada. A nossa sociedade, eu creio que é o reflexo disso. Existem pessoas a correr em todas as direções, correm atrás, às vezes até do vento, e a nossa sociedade, creio que ela corre, sim, mas na direção errada. A nossa sociedade corre atrás de quê? Do sucesso, reconhecimento, segurança, de muitas coisas. Mas será que é isto, coisas boas para as quais devemos correr? Eu creio que é precisamente aqui que o texto que nós vamos ler hoje se torna relevante. Na segunda metade do capítulo 3 de Filipenses, Paulo parece estar a utilizar a linguagem de uma corrida. Ele fala de avançar, prosseguir, alcançar um prémio. Mas eu creio que existe uma diferença fundamental entre Paulo e a maioria das pessoas. É que Paulo, ele sabe exatamente para onde está a correr. E na semana passada, os irmãos estudaram que Paulo, ele deixa tudo aquilo que antigamente tinha importância para ele para trás. Para quê? Para ganhar a Cristo. Paulo deixou a sua reputação, deixou os seus privilégios religiosos, a sua justiça própria. Paulo abandonou tudo isso por um bem maior, um bem superior, o bem que é conhecer a Jesus Cristo. E agora, quando nós chegamos à nossa passagem, Paulo responde a uma pergunta que eu considero muito importante. Como é que vive alguém que foi conquistado por Jesus Cristo? É isso que eu quero responder esta manhã. E para tal nós vamos começar por ler a palavra de Deus. Eu peço aos irmãos que possam abrir as vossas Bíblias em Filipenses 3. E vamos começar no versículo 12. Penso que já todos abriram, já todos sabiam que hoje ia ser este o texto. Então vamos à leitura. Diz-nos o versículo 12 do capítulo 3 de Filipenses: Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em vós, pelos que assim andam. Porque muitos já, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor. Amém. Amado Deus, nós te louvamos porque Tu és o nosso Deus. Obrigado porque Tu nos trouxeste à Tua casa e colocaste no nosso coração o desejo de aprendermos mais sobre a Tua Palavra, de forma a sermos edificados e sermos melhores testemunhas do Teu reino aqui neste mundo, Senhor. Sê connosco, dá-nos ouvidos atentos e que toda a glória seja dada ao Teu nome. Amém. Meus queridos, o meu objetivo então ao longo destes versículos é que nós consigamos identificar 3 características daqueles que vivem para Deus, daqueles que vivem com os seus olhos postos em Cristo. E assim sendo, eu optei por dividir este texto em 3 pontos. Primeiramente, nós vamos perceber que o crente ele prossegue para Cristo com perseverança.
E vamos ver isso desde o versículo 12 até ao 16. Depois, eu quero que nós entendamos que o crente, ele escolhe cuidadosamente a quem segue. E vamos perceber isto do versículo 17 até ao 19. E por fim, eu quero salientar que o crente, ele vive à luz da sua cidadania celestial. E vamos perceber isso desde o versículo 30 do capítulo 3 até ao versículo 1 do capítulo 4. Então, no texto de hoje, o que é que nós vemos? Vemos que Paulo começa exatamente por nos mostrar que a vida cristã, ela é uma caminhada de perseverança contínua até Cristo. E assim sendo, a primeira coisa que Paulo faz no texto de hoje é reconhecer a sua própria limitação. No versículo 12 lemos, não que já o tenha alcançado ou que seja perfeito. Ou seja, apesar de Paulo já ter trabalhado tanto para o reino de Deus, apesar dele já ter presenciado coisas tão grandiosas, ao olhar para a sua própria vida, Paulo reconhece que ele ainda não chegou ao seu destino final. Ainda existe crescimento à frente de Paulo, ainda existe transformação para ser realizada na sua vida. E ainda existe um conhecimento mais profundo acerca de Cristo que Paulo ainda ambiciona. E eu creio que esta afirmação, ela revela grande profundidade, grande maturidade cristã. Porque nós muitas vezes pensamos que uma pessoa madura na fé é aquela pessoa que já não tem mais dúvidas acerca de Jesus ou que já atingiu um determinado nível de santidade. Contudo, hoje, Paulo ensina-nos exatamente o contrário. A verdadeira maturidade não consiste em pensar que nós já chegamos a algum lado, consiste em reconhecer que nós ainda estamos no caminho. Quanto mais conhecemos a Cristo, mais percebemos que ainda precisamos de crescer. Quanto mais contemplamos a sua santidade, mais conscientes nos tornamos das áreas na nossa vida onde ainda necessitamos da sua graça transformadora. E eu creio que este ensino é particularmente importante porque um dos maiores perigos para os crentes é exatamente a acomodação. É possível nós frequentarmos a igreja durante muitos anos, conhecermos muito bem as Escrituras e ainda assim deixarmos de crescer espiritualmente. Nós podemos chegar a um ponto em que, de certo modo, nos habituamos com a nossa condição espiritual e deixamos de lutar tão seriamente contra o pecado e deixamos de procurar um relacionamento mais profundo com Jesus. Mas Paulo, como vemos hoje, ele recusa-se a viver desta forma. Apesar de tudo aquilo que ele já tinha feito, apesar de todo o seu crescimento, Paulo continua a olhar em frente, ele continua a avançar, ele continua a prosseguir. E é precisamente isto que ele vai afirmar na segunda parte, então, deste versículo 12, quando diz: mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. E esta frase, ela é tão bonita porque leva-nos exatamente ao coração do Evangelho. Paulo não corre para ganhar o favor de Deus. Paulo não está a correr para conquistar a sua salvação. Não. Paulo corre porque já foi conquistado por Cristo. Antes de Paulo procurar a Cristo, Cristo procurou Paulo. Antes de Paulo amar Cristo, Cristo amou Paulo. Antes de Paulo decidir seguir a Cristo, Cristo encontrou-se com ele no caminho para Damasco e transformou completamente a sua vida. E esta, eu creio que é uma verdade essencial para a vida cristã. Pois muitas vezes somos tentados a pensar na santificação como um esforço para obtermos a aprovação de Deus, mas o Evangelho ensina-nos que nós agora obedecemos porque já fomos aceitos. O Evangelho ensina-nos que nós agora servimos porque já fomos amados. O Evangelho ensina-nos que nós agora perseveramos porque já fomos alcançados pela graça de Deus. A nossa corrida espiritual, ela não é, portanto, uma tentativa de nós alcançarmos o favor de Deus, ela é uma resposta de gratidão àquele que já nos alcançou. É precisamente porque Cristo nos amou que agora nós o desejamos conhecer mais. É precisamente porque fomos alcançados pela sua glória, pela sua graça, que agora queremos viver para a sua glória. E nos versículos 13 e 14, Paulo então vai desenvolver esta imagem de como se de uma corrida ela se tratasse.
ele escreve: Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Ora, nós sabemos que Paulo vive numa época cheia de desafios. Nós, se lermos o livro de Atos, vamos perceber que a vida de Paulo era um tumulto constante, eram perseguições, eram prisões. Eu acho que nenhum de nós desejaria aquilo para a nossa vida. A vida de Paulo é tumultos e responsabilidades. Mas existe para ele uma prioridade que se sobrepõe a todas as outras. E a prioridade é ser semelhante a Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós percebemos que a sua vida não está dividida entre múltiplos objetivos que concorrem entre si. Não. Na vida de Paulo existe uma meta bem definida. Tudo aquilo que Paulo faz está subordinado ao seu desejo de conhecer mais profundamente o Senhor Jesus. É por isso que ele continua a dizer no versículo 13 que se esquece das coisas que ficaram para trás e avança para as coisas que estão diante dele. Ora, eu creio que Paulo não está a sugerir que nós agora devamos esquecer o nosso passado e apagá-lo da nossa memória. O que Paulo está a dizer é que nós não podemos permitir que o nosso passado determine a nossa caminhada presente. Quantos de nós conhecem pessoas que vivem presos aos fracassos do dia de ontem? Quantos de nós conhecem pessoas que tantas vezes sentem culpa por pecados que Deus já perdoou? Ou talvez existem outros que vivam de outra forma e que vivam presos às vitórias do passado. Ou continuam a falar de experiências espirituais que Deus operou na sua vida no passado, mas deixam de procurar aquilo que Deus quer fazer na sua vida no presente. E Paulo, parece-me que ele evita estes dois extremos. Nem os fracassos o paralisam, nem o sucesso o fazem acomodar. Os olhos de Paulo, eles permanecem fixos no seu alvo. E qual é que é o seu alvo? O versículo 14 responde-nos a isto. Porque prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O alvo de Paulo é o próprio Cristo. O seu desejo, como eu já disse, é conhecê-lo mais profundamente, é viver com comunhão com Ele, até um dia estar plenamente na sua presença. E, portanto, tudo o que Paulo faz é orientado por este objetivo. A sua vida tem uma direção clara, porque o seu coração, como vocês viram na semana passada, encontrou o maior de todos os tesouros. E quando chegamos ao versículo 15 e 16, percebemos que Paulo conclui esta primeira sessão aplicando estes princípios aos crentes de Filipos. Ele afirma que todos os que são espiritualmente maduros também devem ter esta mesma atitude. Em outras palavras, o que Paulo está a dizer é que a maturidade cristã, ela não é marcada pela autossuficiência. A maturidade cristã é marcada pela perseverança. O cristão maduro é, portanto, aquele que reconhece diariamente que ainda precisa de crescer. E precisamente por reconhecer que ainda precisa de crescer, ele continua a caminhar de acordo com a verdade que já recebeu. Pensemos num exemplo de um casamento saudável. Se perguntarmos a um casal que está casado há 40 ou 50 anos, talvez aqui existam desses casais, qual é que é o segredo para permanecerem juntos durante tanto tempo? Eles dificilmente vão responder que deixaram de investir na relação. Pelo contrário, muito provavelmente eles vão responder que eles continuam a cultivar o amor na relação deles, continuam a cultivar o perdão, continuam a dedicar-se um ao outro ao longo dos anos. E a verdade é que um casamento sobrevive não apenas porque houve muito amor no dia em que trocaram alianças. Um casamento sobrevive porque ele diariamente continua a ser alimentado. E o mesmo acontece na vida cristã. A maturidade espiritual não consiste em pensar que já conhecemos suficientemente acerca de Deus e acerca de Cristo, ou que já crescemos tudo o que havia para crescer. A maturidade manifesta-se quando continuamos a desejar conhecer mais de Cristo, quando vivemos para Ele de forma mais fiel. Os crentes maduros são, portanto, aqueles que têm mais consciência da sua necessidade. Os crentes maduros são aqueles que têm mais consciência do seu pecado. Isto quase que parece um paradoxo. Depois de nos mostrar, então, como é que devemos
caminhar e como é que devem viver aqueles que prosseguem para Cristo. Agora, no segundo ponto, Paulo leva-nos a uma verdade que eu também considero muito fundamental. A vida cristã, ela, portanto, não é apenas uma questão de nós sabermos para onde é que estamos a caminhar, é uma questão também de sabermos quem é que estamos a seguir ao longo do caminho. Por isso, quando chegamos ao versículo 17, não é de estranhar que Paulo escreva: Irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. E parece-me que esta é uma exortação extremamente revelante para os dias de hoje e para todos os crentes. Isto porque todos nós somos influenciados por alguém. O meu objetivo de hoje é influenciar-vos com esta pregação. E ao longo da nossa vida, nós vamos absorvendo coisas de outras pessoas. Nós vamos absorvendo formas de pensar, valores, prioridades, comportamentos. Então, a questão não é se estamos a ser influenciados, porque não tínhamos dúvidas, todos somos influenciados. A verdadeira questão é quem ou o que é que me está a influenciar. E depois de falar daqueles que devem ser imitados, Paulo rapidamente fala daqueles que devem ser evitados. No versículo 18, ele escreve: Porque muitos já, dos quais repetidas vezes vos disse, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Ou seja, a preocupação de Paulo em relação a este assunto é tão grande que ele fala agora aos filipenses com lágrimas nos seus olhos. Paulo receia que os filipenses se deixem influenciar por aqueles que caminham em direção à destruição. Paulo descreve-os como inimigos da cruz de Cristo. Ou seja, muito provavelmente estas pessoas encontravam-se até no seio da igreja, encontravam-se muito próximas do contexto cristão, mas a sua vida demonstravam que os seus corações estavam muito longe de Cristo. No versículo 18 e 19, Paulo vai apresentar várias características destas pessoas que revelam verdadeiramente a condição do seu coração. Reparem nestas características. Primeiro, Paulo afirma que o seu fim é a perdição. Ou seja, embora estas pessoas parecessem boas, em boa condição aos nossos olhos humanos, o seu coração estava muito longe de Deus e a sua vida ia em direção ao juízo de Deus. Em segundo lugar, Paulo diz que o Deus deles é o ventre. Isto significa que estas pessoas são governadas pelos seus próprios desejos e pelos seus egos. São pessoas, portanto, que em vez de se submeterem à vontade de Deus, se submetem aos seus próprios interesses, às suas próprias coisas. Paulo acrescenta ainda que estas pessoas se gloriam da sua vergonha. Ou seja, aquilo que neles devia produzir arrependimento produz orgulho. Ou seja, aquilo que Deus chama de pecado, na vida destas pessoas são coisas que são celebradas, são coisas que são aplaudidas. E Paulo afirma, portanto, ainda que estas pessoas só pensam nas coisas terrenas, e aqui percebemos então que os seus interesses, os seus desejos, as suas prioridades, elas estão limitadas às coisas desta vida. São pessoas que vivem sem uma perspectiva eterna, são pessoas que vivem apenas para o presente. Portanto, o que Paulo está a dizer nestes versículos aos Filipenses é muito simples. Paulo está-lhe a dizer: não sigam o exemplo dos falsos mestres, não sigam os exemplos dos inimigos da fé, sigam o exemplo daqueles que vivem para Cristo. O contraste que existe entre o versículo 17 e o versículo 19 é precisamente este. De um lado está Paulo e aqueles que vivem de acordo com o Evangelho, e do outro lado estão os inimigos da cruz, pessoas que vivem para si mesmas e para as coisas terrenas. E deixem-me agora dizer-vos que na nossa vida vai sempre existir este contraste. Vão existir pessoas que nos aproximam das coisas de Deus e vão existir pessoas que nos afastam de Deus. E Paulo sabe, ele tem a certeza que o exemplo que nós seguimos acaba por moldar a direção da nossa vida. Se seguirmos aqueles que vivem para Cristo, nós vamos ser encorajados a amar mais a Cristo, mas se seguirmos aqueles que vivem para si mesmos, nós vamos acabar por adotar os valores e a forma como essas pessoas vivem. Não é por acaso que
no nosso discurso popular existe um provérbio, diz-me com quem andas, eu te direi quem és. É por causa destas coisas. Pensem, por exemplo, no exemplo de uma criança. Uma criança ela aprende muito mais por imitação, por observação, do que por instrução. Ela pode ouvir os pais dizerem muitas coisas, mas vai acabar sempre por imitar aquilo que vê diariamente a acontecer. Se crescer num ambiente de respeito, aprenderá a respeitar. Se crescer num ambiente de amor, aprenderá o amor. E se tiver um pai que quando entra em casa, está à frente da calçadeira, tira os sapatos com os pés e deixa-os todos desarrumados, ele vai entrar em casa, tira os sapatos com os pés e deixa os sapatos todos desarrumados. As crianças são assim, seguem sempre os exemplos. E o mesmo acontece na nossa vida espiritual. Por isso, Paulo não diz apenas aos filipenses para ouvirem os seus ensinos, Paulo diz também aos filipenses para observarem a sua vida. E neste sentido, eu creio que a doutrina e o exemplo, eles andam sempre de mão dada. Sempre. A doutrina e o exemplo devem andar de mão dada, devem caminhar juntas. E eu creio que esta aplicação ela é muito importante para a igreja dos nossos dias. Isto porque nós vivemos numa época em que muitas pessoas escolhem os seus modelos com base na popularidade, no carisma, no sucesso. Mas Paulo ensina-nos que a pergunta mais importante que temos de fazer quando escolhemos seguir ou não alguém é: esta pessoa vive para Cristo? Esta é a pergunta que deve influenciar as pessoas que escolhemos imitar. Irmãos, pensemos então agora. Quem é que molda neste momento a nossa forma de pensar? Quem é que influencia as nossas decisões? Quem é que define aquilo que consideramos importante? Nunca foi tão fácil nós ouvirmos tantas vozes diferentes. Todos os dias nós somos influenciados por milhentas coisas. Familiares, amigos, colegas de trabalho, figuras públicas, revistas, redes sociais, vídeos, podcasts, meios de comunicação. São inúmeras as coisas que nos tentam influenciar. E nós vivemos rodeados de influências. Mas deixem-vos dizer que também poucas são aquelas que nos levam até Cristo. Então, como crentes, nós devemos procurar aprender com homens e mulheres cuja vida demonstre amor por Cristo, fidelidade à sua palavra e perseverança na fé. Devemos aproximar-nos daqueles que nos desafiem a crescer espiritualmente e cujas vidas apontem para a cruz e para Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo, e é aqui que o desafio se torna ainda maior, este texto também nos obriga a olhar para nós mesmos como exemplos. Porque deixem-me que eu vos diga, eu creio que nós não somos só chamados a seguir bons exemplos, nós somos chamados a sermos bons exemplos. Cada pai e cada mãe é chamado a influenciar os seus filhos, os líderes da congregação são chamados a influenciar e a conduzirem a congregação. Os membros mais antigos desta igreja são chamados a influenciar positivamente os membros mais novos. Todos nós somos chamados a sermos bons exemplos e desta forma contribuímos para a edificação do corpo, para a edificação dos uns e outros, juntamente com o amor. E é por isso que os de lá fora conhecerão que nós somos filhos de Deus, pelo nosso exemplo e pelo amor. Então a pergunta não é apenas quem é que eu estou a seguir, a pergunta é também que exemplo é que eu estou a dar? Será que aqueles que observam a nossa vida são encorajados a amar mais a Cristo? Será que aqueles que olham para a nossa forma de viver dizem que ela aponta para o Evangelho? Será que algum de nós pode também dizer aquilo que Paulo diz no versículo 17? Sigam o meu exemplo, porque ele procura seguir a Jesus Cristo. Eu oro para que sim. A minha oração é para que todos tenhamos este bom exemplo, porque no final é exatamente isto que Paulo está a pedir aos filipenses. Não que o admirem a ele, mas que observem uma vida que é transformada pelo Evangelho e que sigam esse mesmo caminho de fidelidade até Cristo. Posto isto, nós entramos agora no terceiro ponto do nosso tema
da nossa mensagem e creio que nós vejamos esta ideia que o crente ele deve viver à luz da cidadania celestial. Ou seja, depois de contrastar o exemplo daqueles que vivem para as coisas terrenas e daqueles que vivem para a cruz, Paulo vai agora apresentar a razão fundamental pela qual os crentes vivem de forma diferente. E no versículo 20 ele diz-nos: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E esta pequena palavra, o mas, ela sempre marca mudanças de discurso importantes. E aqui não é diferente. Ela marca uma mudança no discurso e no argumento de Paulo. Isto porque, como nós já vimos, os inimigos da cruz vivem para as coisas terrenas, mas os crentes pertencem a outro reino. Os inimigos da cruz, eles têm a sua mente fixada nas coisas temporárias, mas os crentes devem viver à luz da eternidade. A diferença, portanto, ela não deve estar apenas no nosso comportamento, a diferença ela deve estar principalmente na nossa identidade. A nossa identidade não está na nossa nacionalidade, ela não está na nossa posição social ou nas circunstâncias. A nossa verdadeira cidadania, ela encontra-se nos céus. E isto significa que, enquanto crentes, nós vivemos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. É verdade que nós temos de continuar a estudar, a trabalhar, a cumprir as nossas responsabilidades, mas devemos fazer tudo tendo a certeza que esta terra não é o nosso destino final. A nossa prioridade, ela deve, portanto, ser moldada por esta verdade. Os nossos valores, eles devem ser moldados pelo reino para onde nós caminhamos. E a nossa esperança, ela nunca deve estar nas circunstâncias, mas ela está alicerçada àquilo que Deus prometeu para o futuro. Nós não devemos apenas esperar que as nossas circunstâncias nesta vida melhorem. Nós devemos esperar que o reino de Deus chegue na sua totalidade. E é precisamente isto que Paulo acrescenta no versículo 20, que diz: quando nós aguardamos o nosso Salvador, nós aguardamos o Senhor Jesus Cristo. A esperança, então, cristã, a esperança da nossa vida está também naquilo que Cristo fez no passado, e isso é importantíssimo, a obra que Cristo já fez, Cristo morreu, ressuscitou, aí temos esperança, aí temos salvação, mas a nossa esperança está também naquilo que Cristo ainda vai fazer quando voltar. O cristianismo é, portanto, esta fé que olha para trás com gratidão, olha para trás com muita esperança, mas olha também para o futuro, porque sabe que a obra ainda não foi completa. E a Igreja, ela vive nesta expectativa, a expectativa do regresso do Rei. A obra de salvação foi completa, está bem? Eu não estou a dizer isso, mas ainda há coisas por fazer em relação à Igreja. E esta verdade, eu creio que ela era particularmente importante para os filipenses naquela altura, mas ela também é muito importante para nós. Porque muitas vezes nós somos tentados a viver como se esta vida fosse tudo aquilo que existe. Às vezes nós estamos com tantos problemas, estamos com tantas preocupações, temos tanta luta no nosso dia-a-dia, que rapidamente nos esquecemos que ainda existe mais e que estamos a caminhar para um sítio muito melhor. Rapidamente perdemos a nossa perspectiva em relação à eternidade. Mas Paulo lembra-nos que o crente é alguém que vive sempre nesta expectativa. Não esperamos então apenas que as nossas circunstâncias melhorem, nós esperamos a vinda do Senhor Jesus. E esta esperança, ela torna-se ainda mais gloriosa quando nós chegamos ao versículo 21. Porque lá Paulo afirma então coisas que Jesus ainda vai fazer, que Cristo ainda vai fazer. Ele diz-nos que Cristo transformará o nosso corpo de humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória. E estas palavras, elas apontam para a glorificação futura dos crentes. É verdade que nós hoje vivemos nestes corpos que são marcados pela fraqueza, pela doença, pelo envelhecimento e pelos efeitos do pecado, mas esta realidade, estes corpos, eles não durarão para sempre. Um dia Cristo vai transformar completamente o seu povo e aquilo que hoje é mortal será revestido de imortalidade.
Aquilo que hoje é fraco será totalmente glorificado. Aquilo que hoje é cheio de imperfeição será finalmente aperfeiçoado. E quando assim for, não haverá mais pecado, não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte. O mesmo poder que coloca todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo será usado para contemplar a obra da redenção do seu povo. E esta esperança, meus queridos irmãos, ela não é um detalhe da nossa fé, não é algo secundário. Isto é algo que nos deve motivar a perseverar. Quando sabemos para onde estamos a caminhar, nós conseguimos suportar melhor as dificuldades pelo caminho. Quando sabemos qual é o nosso destino final, eu creio que nós conseguimos encontrar forças para continuar. É precisamente por isso que Paulo termina esta sessão com uma exortação prática no capítulo 4. Ele diz, portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecerei deste modo firmes no Senhor. Pensemos, portanto, na imagem de um imigrante que vive muitos anos longe da sua terra natal. Ele vai trabalhar, ele cria a sua família, ele vive naquele país, mas nunca esquece verdadeiramente onde é que é a sua casa. Nunca perde de vista o lugar a qual quer pertencer. E de alguma forma, esta é a imagem que Paulo quer nos aqui apresentar. Porque nós vivemos neste mundo, nós servimos neste mundo, nós cumprimos as nossas responsabilidades neste mundo, mas nós pertencemos a outro reino. A nossa verdadeira pátria está nos céus. E esta verdade eu creio que transforma a forma como nós enfrentamos as dificuldades do nosso dia-a-dia. Quando surgem problemas, quando a saúde nos falha, quando enfrentamos perdas, o caminho torna-se mais fácil, porque nós nos lembramos que esta terra não é o nosso destino final, que a nossa esperança não está nas circunstâncias. Nós lembramos que a nossa esperança está em Jesus Cristo. E porque a nossa esperança está em Jesus Cristo, nós podemos permanecer fiéis. Cristo é, portanto, a esperança que nos faz permanecer fiéis. Ao chegarmos então ao final desta passagem, nós somos confrontados com uma pergunta muito simples, creio eu. E a pergunta é, onde é que nós estamos na nossa caminhada? Ao longo do texto de hoje, nós percebemos que Paulo aponta-nos, mostra-nos 3 características daqueles que pertencem a Cristo. Primeiro, ele mostra-nos um povo que prossegue para Cristo. Depois, ele mostra-nos um povo que escolhe cuidadosamente a quem segue. E, por fim, como vimos, ele mostra-nos um povo que vive à luz da sua cidadania espiritual. Mas a verdade é que, ao ouvirmos estas palavras, nós somos sempre obrigados a olhar para a nossa vida. O objetivo da pregação é sempre esse. Olharmos para a nossa vida e percebemos o que é que ainda temos de crescer, o que é que temos de mudar. E quando olhamos para a nossa vida à luz deste texto, nós temos de perguntar a nós próprios quantas vezes é que nós nos acomodamos espiritualmente. Quantas vezes nós nos deixamos influenciar pelos valores deste mundo e não pela palavra de Deus? Quantas vezes é que nós vivemos tão focados nas nossas coisas terrenas que nos esquecemos que a nossa cidadania está no céu? Talvez alguns de nós estejam exatamente nesta situação. Continuam a frequentar os cultos, continuam a ouvir a palavra de Deus e continuam envolvidos na igreja. Mas se formos honestos, sabemos que o nosso fervor já não é o mesmo. O nosso fervor, ele diminuiu, o desejo de crescermos enfraqueceu e a paixão por Cristo já não ocupa o lugar que outra hora ocupou. E se esta é a nossa realidade, então a resposta que Deus nos dá hoje é arrependimento. E arrependimento não é apenas eu sentir tristeza pelos meus pecados ou pela minha condição. Arrependimento é eu reconhecer que estou a caminhar na direção errada e voltar a caminhar novamente para Deus. É voltar a colocar Cristo no centro da minha vida. É voltar a correr para aquele que correu para mim primeiro. Mas talvez haja alguém que ao ouvir esta passagem perceba que verdadeiramente nunca esteve nesta corrida da qual nós estamos a falar. Talvez conheça a linguagem cristã, talvez frequente até a igreja há muitos anos, mas no fundo sabe
que nunca entregou verdadeiramente a sua vida a Jesus Cristo. Sabe que continua a viver para si, sabe que continua a viver para os seus planos e para os seus desejos. E eu creio que é precisamente aqui que esta passagem nos leva até à cruz. Porque se há algo que nós aprendemos hoje, é que Paulo não corre para conquistar Cristo. Paulo corre porque foi conquistado por Cristo. A iniciativa não começou em Paulo. A iniciativa ela começou em Jesus. E o mesmo acontece connosco. Porque ninguém consegue salvar-se a si mesmo. Nenhum de nós consegue apagar os seus pecados. Nenhum de nós consegue apresentar-se diante de Deus com base nos seus próprios méritos. Foi exatamente por causa disto que Cristo veio ao mundo. O Filho de Deus que viveu de forma perfeita. O Filho de Deus que obedeceu ao Pai em tudo e que nunca pecou. O Filho de Deus que caminhou voluntariamente para a cruz e ali tomou o castigo que pertencia a cada um de nós. A ira de Deus que deveria cair sobre nós caiu sobre Jesus. Ele foi condenado no lugar dos injustos. O inocente ali sofreu para que os culpados pudessem ser perdoados. Mas a cruz, ela não é o fim da história. E ao terceiro dia Cristo ressuscitou. Ao terceiro dia Cristo venceu os mortos. Ao terceiro dia venceu o pecado. Ao terceiro dia Ele garantiu salvação para todos aqueles que creem no seu nome. É por isto que existe esperança para salvadores, para pecadores. É por isto que existe perdão para aqueles que se arrependem. Porque Cristo ressuscitou. E existe vida eterna para aqueles que colocam a sua fé em Jesus. Por isso, o convite ao Evangelho nesta manhã é simples. Se és crente e tens vivido espiritualmente acomodado, volta-te novamente para Cristo. Se tens permitido que outras coisas ocupem o lugar de Deus na tua vida, arrepende-te e regressa ao teu primeiro amor. E se tens vivido mais para as coisas terrenas do que para as coisas internas, lembra-te que a tua cidadania está nos céus. E se ainda não conheces verdadeiramente o Senhor, arrepende-te dos teus pecados. Coloca hoje a tua confiança em Jesus e serás salvo. Deixa-me dizer-te que não há outro Salvador, não há outro caminho para Deus, não há outra esperança para pecadores além de Jesus. O mesmo Cristo que conquistou Paulo, Ele continua hoje a chamar mulheres, continua a chamar homens, continua a chamar pecadores para a salvação. Continua a perdoar todos aqueles que se arrependem. Por isso o meu apelo é para que não endureças o teu coração. Não adies a tua resposta e corre já para Cristo. Porque aqueles que correm para Cristo, eles descobrem que, na verdade, eles foram amados desde o princípio de todas as coisas. E descobrem que o maior privilégio desta vida não é possuirmos este mundo, é pertencermos ao Senhor Jesus. Para a glória de Deus.